Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, vou resolver com você essa questãozinha aqui que apareceu no Enem de 2024. Vamos lá? Uma caixa decorativa utiliza duas pequenas lâmpadas, L1 e L2, ligadas em série a uma bateria de tensão VQR. Um fio resistivo QR de 48 centímetros está ligado em paralelo à bateria. 5 pontos A, B, C, D e E dividem o fio QR em 6 segmentos de comprimentos iguais. O circuito também tem um amperímetro com 2 terminais. Um dos terminais P está ligado ao fio entre as duas lâmpadas e o outro terminal S está livre e será ligado ao fio QR. Dependendo do ponto em que esse terminal livre for conectado, ocorrerá uma mudança, né? Ocorrerá a mudança na tensão a qual as lâmpadas são submetidas. Os demais fios do circuito têm resistências elétricas desprezíveis. A figura ilustra esse circuito. Então, cara, só antes de ler a pergunta, você tem aqui a bateria que vai fornecer uma corrente elétrica. Essa corrente, quando chega aqui, se divide uma parte para cá, outra parte lá em cima. Elas se juntam aqui no final e fecha o circuito, beleza? Só que, ao ligar esse amperímetro aqui a um dos pontos aqui do terminal, por exemplo, esse ponto D, só porque ele é o que está mais próximo aqui, ó, agora eu criei uma nova situação aqui. Presta muita atenção. Para você entender essa questão, você vai ter que prestar atenção agora. É agora onde está o ponto-chave para a gente seguir na questão. Cara, se eu vou dividir aqui a corrente, vem uma parte para cá e uma parte sobe. O que vai acontecer com essa parte, essa ramificação do amperímetro? Presta atenção agora. Se aqui tem 10 na lâmpada 1 e eu ver que tem 8 na lâmpada 2, o que aconteceu? Desceu aqui 2 amperes. Concorda? Sim ou não? Se estava vindo 10 da lâmpada 1 e desce 2 aqui, 8 continuou lá para a lâmpada 2. Beleza. Próximo passo é você pegar esse carinha aqui, olhar que aqui tem 10 amperes, continuar nesse ponto P e ver que lá na lâmpada 2 agora tem 15 amperes. Significa que subiu alguma coisa aqui. Então, cara, eu preciso descobrir qual é a corrente das lâmpadas para descobrir o que está acontecendo no circuito se ele fechar esse amperímetro aqui. Então, vou ler a pergunta e fazer aqui passo a passo junto com você. Em qual desses pontos o amperímetro deve ser conectado para que as lâmpadas acendam exatamente segundo as especificações de tensão e potência elétrica fornecidas? Então presta bastante atenção, porque é isso aqui que vai fazer com que eu descubra se vai subir corrente, se vai descer, se não vai acontecer nada. É isso aqui, porque as lâmpadas eu tenho especificações para elas. Então eu vou conseguir saber o que vai passar na L1 e o que vai passar na L2 quando eu fechar isso aqui de alguma forma. Então presta atenção aqui. Se minha potência é U vezes o I, e eu estou usando a L1 primeiro, o meu U é 6 e o meu P é 9. Quanto vale a corrente na lâmpada L1? Passo 6 dividindo, 9 dividido por 6, 1,5 amperes. Faz o mesmo comigo na lâmpada L2. Se a potência é U vezes I, eu sei que o U é 12, a potência 18, vai ficar assim. Passo 12 dividindo e 18 dividido por 12 é exatamente 1,5 amperes. O que significa dizer que a gente tem o seguinte, esse ponto aqui vai dividir a corrente, mas nada vai passar lá no meu amperímetro. Marcos, por quê? Porque é o seguinte, a gente vai ter a mesma corrente nas lâmpadas. Se descesse alguma coisa, não teria as mesmas correntes nas lâmpadas. Se subisse alguma coisa, não teria a mesma corrente nas lâmpadas. Beleza? E por que tem que ter a mesma corrente nas lâmpadas? Porque foi o que ele me pediu, para que as lâmpadas funcionem segundo as especificações fornecidas. Se as lâmpadas vão
funcionar nas especificações fornecidas, o I de todas elas, na verdade são só duas, tem que ser 1,5. Beleza? Esse ponto, essa conclusão, ela já é um pouquinho difícil, porque a gente faz isso meio que sem saber para quê, né? Mas teria que ter aquela ideia que eu falei no começo de que, cara, o que vai acontecer ali na parte do amperímetro? Tudo bem? Pô, Marcos, legal. Visto isso aqui, ainda assim a questão é mais complicada do que isso. O que eu faço depois? Pô, se eu conectar aí em cada um desses pontos, como é que eu sei se a lâmpada tá ligado nessas especificações ou não? Tinha que lembrar de ponte de Wheatstone. Ou você lembra de ponte de Wheatstone, ou o que você faz daqui para frente é meio que desenvolver a teoria de ponte de Wheatstone. Porque a ponte de Wheatstone é justamente isso. Quando você tem dois elementos de um lado, que eu vou chamar aqui de lado azul, e dois elementos do outro lado, que eu estou chamando aqui de lado rosa, ou seja, a gente tem a resistência do fio aqui e a lâmpada. A resistência do fio aqui e a lâmpada. E esses dois caras estão conectados por um amperímetro que não passa corrente, a gente está diante aqui do problema de ponte de Wheatstone em equilíbrio. E eu vou relembrar essa teoria aqui com você, porque eu acho que a maioria das pessoas não lembra disso, ou eventualmente até não viu isso. Então a ponte de Wheatstone, que claro, é desenhada de uma maneira um pouco diferente do que está ali em cima, ela fica o seguinte: se não passar corrente aqui pelo amperímetro, e a gente concluiu isso nessa questão, a gente vai fazer o produto aqui do R3 pelo R2 e do R1 pelo R4, e esses produtos são iguais. Tudo bem? Não vou deixar o vídeo com 40 minutos para te demonstrar isso aqui. Essa é uma parte teórica. Eventualmente, em algum lugar, né, de mais pontos teóricos, se fosse uma aula de ponte de Wheatstone, eu te demonstraria isso aqui. Não que seja difícil, mas não é o nosso objetivo aqui nesse vídeo. Então, cara, olha só como tá aqui, né? Eu gosto de fazer essa associação porque é exatamente a associação que um aluno faria. Ou deveria fazer, né? Ó, a corrente, ela desce aqui e se divide em dois, tá vendo? Uma parte vai ir os valores ímpares aqui, que são os valores que ficam um de cada lado, e a outra parte aqui vai ir os valores pares, que seriam o R2 aqui e o R4. Por que eu estou fazendo isso? Para tentar conectar a ponte de Wheatstone lá em cima e a gente ver qual é a multiplicação que a gente vai precisar fazer. Tudo bem? Então eu pego aqui, ó, a corrente chega aqui e ela se divide, tá vendo? Aí eu vou pôr um desses caras exatamente de cada lado. Veja que o R4 e o R3 aparece um de cada lado. Então eu vou pôr essa parte do fio que eu vou chamar aqui de R5, só para não confundir com os números lá de baixo. E a lâmpada eu vou chamar de R6. Cada um desses fica de um lado, ó, R5 e R6. E eu vou multiplicar eles por outros valores. Depois, o que vem aqui com o R6, depois do R6, ele vai vir onde? O que vem aqui depois do R3 é o R1. Então, o R3 aparece primeiro e quem vem junto com ele vai aparecer lá do outro lado. Então, olha só, esse carinha aqui, eu vim até aqui e eu dividi, né? Ó, R5 e R6, foi cada um para um lado. O que vem junto com R6, que eu vou chamar aqui de R7, deixa eu pegar a caneta, R7 vai ficar do outro lado do R6. Então, aqui vai o R7, ó, o que vem junto aqui, ó, eu dividi R4 e R3, ficou cada um de um lado. E quem vem junto do R3 aqui, fica do outro lado do R3. Foi exatamente a análise que eu fiz lá em cima, para meio que não ter que refazer aquele desenho lá em cima, porque pode ser mais chato ainda. Mas você pode também. Eu tô meio que conectando o desenho, identificando quem é R1, R2, R3, R4, lá em cima para poder aplicar a relação de Wheatstone, beleza? Como eu falei, isso aqui é o que eu normalmente faço. Talvez se você não tá entendendo muito bem, talvez existam outras formas de explicar isso daqui, beleza? Bom, Marcos, beleza. A gente faz o seguinte agora então, completa ali, chamando esse aqui de R8 e colocando ele desse lado aqui,
Beleza? Pô, Marcos, entendi. Agora eu vou ter que descobrir a resistência das lâmpadas. E não é uma tarefa difícil. Se eu tenho a corrente, se eu tenho a potência, DDP, eu consigo descobrir a resistência delas. Quer ver só? U é igual a R vezes o I. O meu U é 6, o R eu quero descobrir e o I é 1,5. Passo 1,5 dividindo por outro lado, 6 dividido por 1,5, 4. E vou descobrir a corrente aqui fazendo a mesma coisa. Deixa eu ver se está aparecendo aí, ó. Vou dar um zoom aqui, depois eu volto só para você entender a descoberta aqui da resistência. O U é 12 e a resistência eu quero descobrir e o Izinho é 1,5. 12 dividido por 1,5 vai dar 8. Então eu descobri o R6, que é a lâmpada 1, 4. O R6, 4. Tudo isso vezes o R8. E descobri também o R7, que é a lâmpada 2, que é 8. Tudo isso vezes o R5. Passo 4 para cá dividindo, e aí vai ficar que o R8 é o dobro do R5. Então, esse carinha aqui, o que fica aqui para a direita, é o dobro do que fica para a esquerda. Como é que eu posso dividir esses 6 pedaços aqui? Deixa eu apagar só essa retinha aqui. Como é que eu posso dividir esses 6 pedaços de forma que para cá, para a direita, fique o dobro do que para a esquerda? Dessa forma aqui não vai dar certo, porque aí eu tenho 6 e se eu pôr aqui no C, vai ficar 3 para cada lado. Mas, se eu colocar 4 aqui para a direita e aí 2 ali para a esquerda, aí a gente tem um com o dobro do outro, beleza? Só para justificar isso aqui acontece dessa forma aqui, ó. A resistência, ela é resistividade, comprimento dividido pela área. Então, como é o mesmo fio, vai ter a mesma área. Então, como é o mesmo material, vai ter a mesma resistividade. Então, a divisão da resistência em partes proporcionais depende aqui do meu L ali, do comprimento do fio. Então, se eu colocar 4 para cá e 2 para cá, eu garanto que o R8 fique com o dobro de resistência do R5, que é o que a condição do problema me levou a fazer. Então, onde eu tenho que colocar o amperímetro? Eu tenho que colocar o amperímetro aqui no ponto B de bola. Beleza? Sim, era uma questão muito difícil. Teria que ser basicamente um ninja para perceber que ia ser aí uma ponte de Whitson, muito rápido, e fazer o produto ali e já dividir tudo certinho. Beleza? Eu percebi? Não. Sinceramente, não. Por quê? Porque eu tô muito acostumado com o Enem. E isso aqui não é uma característica do Enem. Sendo bem sincero, eu acho que se você me pegasse na época de vestibulando, eu teria identificado mais rápido. Por quê? Porque aí eu estava acostumado com vestibular. Eu não tinha como foco o Enem quando eu era vestibulando, e sim a FUVEST. Então eu estudava provas aqui paulistas, né? Unicamp, FUVEST, Unesp, FAMEMA, FAMERP, essas universidades aqui de São Paulo. Então eu estava mais acostumado com isso. Talvez, quando vestibulando, eu tivesse feito essa questão mais rápido. Mas eu demorei bastante para pensar nisso, justamente porque eu não estava esperando isso aqui da prova do Enem. Tudo bem? Então, sim, uma questão muito difícil e pode ser até que seja quase nulo a pontuação dela, quiçá que seja nula, porque essa não é a característica da prova. Tudo bem? Então, foi isso nesse vídeo aqui que deu bastante tempo, né? Uma questão muito longa. Se você chegou até aqui e está estudando para o próximo Enem, vai aqui embaixo e confere o meu curso acompanhado de Física e Química. Ele está, nesse momento, com um valor super promocional. Era isso. Valeu!